Olá pessoas, eu me chamo Alberto Luiz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no tema de hoje eu vou te falar sobre 4 erros que destroem a sua comunicação. E o primeiro é falar muito sobre si mesmo. A gente está vivendo numa era onde a comunicação é muito importante, seja para você ir no mercado comprar algo, seja para você no trabalho, para você mostrar algo, né, importante. Então, em todo lugar, na academia, na interação social. Então, a comunicação ela é muito importante. Então, nesse vídeo vai ser muito bom se você ficar até o final e ver realmente as coisas que você pode estar errando, ou até o mesmo possa estar errando. Então vamos lá para o primeiro, que é falar demais sobre si mesmo. Às vezes a gente até passa despercebido com esse primeiro erro, né? Porque quando a gente fala demais, a gente pode estar querendo se aparecer, a gente pode estar querendo uma validação. Por exemplo, se você falar algo que você fez, que você sabe que é importante, outra pessoa vai começar a ter inveja de você, a dizer que você é um cara interesseiro, que você está se achando. Então não é muito bom você falar de si mesmo. Pode até falar, mas não falar muito, né? Falar toda hora, porque isso vai ficar muito chato, vai ficar monótono. Então quando você fala sobre si mesmo a todo momento, a conversa, a pessoa na conversa vai se sentir ignorada. Então, quando você fala demais, então por não ser ouvida, assim o interesse cai, e a interação acaba. Então isso vai tirando a conexão emocional de você e a pessoa. Por que isso? Porque você transmite uma carência de validação. Você busca uma busca constante por atenção, ou aprovação. Então a pessoa entende como isso, Então quando você faz isso, quando você fala muito sobre si, você tem dificuldade em criar conexões reais com a pessoa, certo? Então qual é a solução? A solução, que é muito importante, é você fazer perguntas abertas, perguntas que podem ser respondidas sim ou não. Por exemplo, se você perguntar: você foi para a academia hoje? Sim. Se você mudar a pergunta: o que você achou do treino de hoje? Então a pessoa ela já vai começar a desenrolar mais a conversa. Então isso que é perguntas abertas, Outro exemplo de perguntas abertas: como você começou nisso? O que você achou desse projeto, desse novo trabalho? Então isso são perguntas que dá a ponte para a comunicação. Isso daí é a ponte, que é você começou a fazer perguntas abertas e aí encaixou, e aí a conversa anda, tá bom? E o segundo, que é interromper sem perceber. Isso é uma coisa que é falta de respeito, que é um dos erros mais graves que eu vejo nas pessoas. Porque quando você interrompe, você dá uma ansiedade, social. Ou seja, você quer ser ouvido antes que a ideia escape. Às vezes você tem até uma ideia boa, porém você interrompe. Você tem um argumento bom, então não é muito legal interromper. Por quê? Porque isso é falta de respeito quando você faz isso. Então isso quando você faz isso, você foca muito em responder e não em entender. Então isso fica muito chato, Então primeiro você tem que ouvir antes de reagir, antes de você cortar a conversa. Porque quando você faz isso, cria um ego disfarçado de entusiasmo. Então na mente da outra pessoa, ela vai entender que você é ignorante, que você é chato, Ela vai evitar várias e várias outras coisas e vai tentar se afastar. Então qual é a solução? A solução é você usar o silêncio estratégico. Essa é a solução. Usar o silêncio estratégicos e frases de transição. Como assim frases de transição? Como você começou isso?
me conte mais sobre, né? Então, são perguntas que estão instigando a conversa e não interrompendo. Então, você fazendo isso, você vai criar um espaço mais de intimidade, de empatia, né? De conexão emocional. Então, vamos lá para o terceiro erro, que é não espelhar a linguagem da outra pessoa. Então, esse terceiro erro que eu vejo muito que as pessoas fazem, que é não espelhar a linguagem. E quando você espelha a linguagem, né, corporal da outra pessoa, a outra pessoa ela vai entender que você é igual a ela. Então, tem estudos até mostrando que quando a gente espelha a nossa linguagem corporal, as pessoas elas vão perceber que somos iguais a elas. E as pessoas gostam quando parecemos com elas ou elas parecidas com nós. Então, esse é um erro. Por quê? Porque isso é ruim? Porque desalinhamento de energia. Isso desalinha toda a conversa. Quando você faz isso, quando você não espelha, né? Então tem uma perda de influência, né? Então pessoas se conectam com quem, né, são parecidos com elas. Aí tem pessoas que até perguntam o que você gosta. A pessoa diz, eu gosto de tal coisa. Aí ela diz, nossa, eu também gosto, tal. Então esse é o espelhamento. Então a solução é você espelhar, você observar os sinais que ela mostra e depois você espelhar. Então isso que é a solução. E vamos lá para o quarto, que é ignorar a linguagem corporal e sinais sutis, né? Então esse é o quarto erro que eu observo muito nas pessoas, é que elas ignoram, elas não observam. Então isso que é o ponto. O ponto é você observar os sinais sutis, né? A inclinação para frente, se a pessoa ela está balançando a cabeça, se ela está interessada na conversa. Então esse que é o ponto chave de tudo, né? Por quê? Quando você ignora a linguagem corporal e os sinais sutis, você transmite insensibilidade na pessoa, ou seja, você não percebe quando o outro está desconfortável com a conversa ou confortável. Então é muito importante você observar os sinais, tanto da inclinação, tanto do balanço da cabeça, como eu falei, que isso eu tenho certeza que vai melhorar bastante a sua comunicação. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e comenta aqui ideias de vídeo. E tamo junto, valeu!